Então, pessoal, voltando agora e começando a segunda aula, né? Nossa segunda aula é a respeito dos projetos de galpões industriais. E aqui nós trataremos de algumas considerações básicas para poder projetar um galpão, né, com economia e segurança. O manual da CBCA, ele entende que todos conhecem a norma ABNT 6123 de 88, que trata sobre cargas devidas ao vento. Então, ele omite alguns detalhes. Então, no caso do nosso curso, eu vou explicar alguns detalhes e assim, desde já eu já começo avisando para não se preocupar, porque tem trechos que não vão ser de fácil entendimento inicialmente, né? E que o entendimento completo de alguns temas, de alguns pontos, serão completamente compreendidos nos exemplos, né? No cálculo, no momento que for usar para fazer o cálculo. Nesse momento será compreendido plenamente aqueles conceitos que ficaram assim mais que voando, mais que nas nuvens, né? E assim, de repente, pensa assim, não estou entendendo, mas calma, é normal. Nós vamos entender melhor no momento em que for usar, né? Eu levei um tempo para entender, já que eu fui lendo sozinho e praticando sozinho, mas vocês não terão esse problema que aí eu estou junto para poder ver esses conceitos, aplicar os conceitos e a partir daí nós começarmos a entender bem essa questão de cálculo de vento nas estruturas, né? Pois bem, o tema da nossa aula de hoje são os projetos de galpões, né? Na aula passada nós vimos os conceitos iniciais e num projeto de um galpão ou de uma estrutura metálica qualquer, num projeto qualquer, seja estrutural, a gente precisa compor uma certa quantidade de documentos, né? Então, vamos começar com os documentos de projetos, né? Então, entende-se que por projeto um conjunto de especificações, um conjunto de cálculos estruturais, de desenhos, né? Desenhos de fabricação, de montagem, os desenhos de projetos, né? Os desenhos dos elementos do projeto. A pasta de documento que nós vamos gerar, ela também tem que ser, ela é composta também por um memorial de cálculo, e nesse memorial de cálculo ele envolve o conjunto de especificações de cálculos estruturais, né? Nesse memorial deve constar as normas utilizadas, né, para conter todos os carregamentos, as normas de dimensionamento, né? Não deve conter os cálculos das uniões, sejam elas soldadas ou parafusadas. Os desenhos de projeto, né, devem conter todas as dimensões básicas, as dimensões dos perfis, os tipos e valores das ações e os croquis das ligações e apoio, e as especificações em que o projeto foi baseado. Já os desenhos de fabricação devem conter informações de desenhos de projeto completas, né? Nesse caso, ele tem que ter todos os detalhes, furos, né? Detalhes, comprimento, cotas, todas as cotas necessárias para poder produzir a peça, né? Então, a pessoa que vai fabricar, ela tem que ter em mãos um desenho que contenha todas as dimensões, né, que contém o tipo da peça. A peça deve ser tagueada, o tag é o nome que a gente dá a cada peça, para que a pessoa possa fabricar essa peça e mais tarde montar. Os desenhos de montagem devem indicar as dimensões principais, né? No desenho de fabricação, todas as dimensões possíveis e necessárias devem ser acrescentadas. Nas de montagem são as dimensões principais. A rotulação das peças, que são os tags, as dimensões das barras, todos os detalhes de locação, das bases, todas as informações necessárias à montagem da estrutura.
Na lista de material, né, ela deve conter as informações necessárias para fazer a definição do estoque, a compra, a fabricação e montagem dos materiais especificados no projeto. Né, essa lista inclui resumo dos materiais, né, a lista de telhas que são para a cobertura e os tapamentos laterais e a lista dos parafusos. E num projeto que nas pranchas também, né, cada prancha de um projeto ela tem que conter também a lista dos materiais daquela prancha, né, para não ficar confuso na hora da fabricação. Os aços, né, os aços estruturais, eles têm que ser definidos previamente. Que tipo de aço eu vou usar? Um ASTM A36, um ASTM A572, né? Qual aço que eu vou usar? Isso vai depender da estrutura, vai depender qual o comprimento do vão, né? Qual a carga que vai ter sobre essa estrutura. Então, sabemos que um aço ASTM A572 é um aço mais resistente que o ASTM A36. Então, para o uso que a gente vai ter e as características que vamos ter da nossa estrutura, dá para definir previamente o aço que vamos usar. Os parafusos também, né? Temos os parafusos comuns, a gente usa o parafuso comum onde não precisa de tanto esforço. Por exemplo, podemos usar os parafusos comuns nos tapamentos laterais e no telhado. E os parafusos de alta resistência, eles são usados onde realmente serão aplicadas mais cargas, né? Cargas maiores. Temos o ASTM A325 e temos também o equivalente ISO para os parafusos de alta resistência. Os eletrodos, né, no caso, os eletrodos eles são indicados nos desenhos, no próprio desenho, os detalhes de solda, deve-se indicar que tipo de solda será feita e qual o eletrodo que será usado, né? Porque na especificação, nos detalhes do próprio desenho de projeto. As telhas também devem ser especificadas, né? Existem diversos fabricantes de telhas, elas são feitas de aço revestidas, a fabricação é baseada na norma ABNT NBR 14513 e 14514, né? E no projeto exemplo deste curso serão usadas telhas trapezoidais. O espaçamento entre as terças para telhas trapezoidais, elas podem ser definidas consultando o manual do fabricante da telha, certo? Então, para cada altura das ondas da telha e para cada espessura da chapa da telha, é especificado no próprio catálogo do fabricante a distância entre as terças, que pode variar de 1.300 milímetros até 1.800 milímetros. Nós iremos projetar um galpão nesse curso nosso aqui. Então, o galpão que nós iremos projetar, ele terá as seguintes características. É um galpão com 2 meia-águas, a inclinação da cobertura terá 10 graus, o pórtico com vigas e colunas são em almas cheias, né? As colunas com bases com apoio simples. Isto quer dizer, ela tem restrição à movimentação tanto vertical quanto horizontal, mas é permitida a rotação no nó, certo? No nó, nas fundações. Isso, como é que pode rotacionar no nó? É porque eu não preciso de tanta rigidez nesse caso. Usa-se os contraventamentos exatamente para impedir que ele fique girando lá à toa e fique dando voltinhas em torno do nó. Então, o contraventamento serve para isso. Não precisa colocar uma base rígida e assim gastar mais material. O vão transversal são 15 metros, o vão longitudinal entre cada pórtico será de 6 metros
e o comprimento total do galpão será de 50 metros. Esse galpão, o mesmo galpão que está no manual da CBCA, o manual este que nós também estamos usando como referência para o nosso curso. A altura do galpão é 6 metros, ele terá tapamentos laterais e frontais, conforme a figura 25, que vai estar mais abaixo. Utilizaremos para esse galpão o aço, os perfis em ASTM A572, grau 50 e barras de travamentos laterais e perfis para as terças em perfil laminado de material ASTM A36. As telhas que iremos usar terão espessuras de 0,55 mm e 40 mm de altura de onda. O sistema estrutural é conforme a figura 25, que é essa. Temos aqui uma seção transversal, no caso aqui a fachada. Observe que além dos pilares temos outros pilares intermediários, né? Então esses pilares intermediários servirão também para que as vigas de fechamento tenham o apoio sobre esses pilares. Temos aqui o plano de cobertura, né? Observamos aqui que temos duas filas, a fila A e a fila B, que são duas filas de pilares, e temos os eixos que vão de 1 a 10. Temos o contraventamento do telhado, da cobertura, né? Entre os eixos 1 e 2, e também temos contraventamento entre os eixos 9 e 10. Nesse desenho, observe-se uma curiosidade. Do eixo 1 ao 4 é mostrado um perfil I. E dos eixos 8 a 9 também é mostrado o perfil, e economizou isso aí no desenho. Bom, isso no caso, quando se fazia no pranchetão, né, onde você pegava a canetinha e ia desenhar tudo. Para você desenhar todos, você economizava tempo, indicando que lá também tem esses perfis. Hoje não é mais necessário, então fica até mais elegante, é bonito até se mostrar todos os pilares em todos os lugares, representar todas as peças, aí no caso da cobertura. Temos aqui também a elevação lateral, onde mostramos cada um dos pilares. O sistema de contraventamento também é mostrado. Observemos aqui que o contraventamento ele obedece à mesma linha, os mesmos eixos, entre os eixos 1 e 2 e entre os eixos 9 e 10. E aqui é mostrado um contraventamento em X entre os eixos 1 e 2 e entre os eixos 9 e 10. Nessas vigas nesses pilares, irão passar as vigas de tapamento lateral, né, que são aqueles perfil U, que nós vamos dimensionar. Todos esses elementos serão dimensionados posteriormente, né? Então vamos aqui explanar sobre as cargas que vão atuar nesse galpão, para depois calcular essas cargas e em seguida, como na sequência, né, na sequência lógica do projeto, calcular cada uma das peças. Bom, falar um pouco sobre aberturas laterais e de lanterninha, né? Então, quando se usa nos galpões que não possuem internamente equipamentos que gerem calor, a ventilação ou remoção interna do ar pode ser feita de forma natural, pelo chamado efeito lareira. O ar de renovação penetra pelas aberturas colocadas nas partes inferiores dos tapamentos laterais e frontais também. Ao mesmo tempo, né, o ar viciado, aquele ar que já está lá dentro do galpão, ele sai pela abertura superior, que é a abertura do lanterninho. Vemos aqui nessa figurinha uma amostra disso, né? Nós vimos aqui, pela parte inferior entra o ar novo, o ar de renovação. Observe que temos ali a altura H1, que é a altura da abertura, da abertura lateral, e temos a largura H2, que é a largura do lanterninho, né? As aberturas laterais H1 e a abertura do lanterninho H2
podem ser calculadas de acordo com as seguintes considerações simplificadas. Volume interno do galpão em metros cúbicos, velocidade do vento no exterior do galpão considerada nula, velocidade de saída do ar através da abertura do lanterninho considerada entre 1 a 1,5 metros por segundo, o comprimento total do galpão é dado em metros, e o número de vezes que o ar interno do galpão vai ser renovado por hora, considerando de 15 a 30 renovações por hora. H1 é a altura da abertura lateral e H2 é a largura da abertura do lanterninho. H2 é dada por essa equação e observe que H1 é uma função de H2, ou seja, a abertura lateral ela é uma função da abertura da largura do lanterninho. E levando-se em conta que são duas as aberturas laterais e que a soma delas deve ser 1,5 a abertura do lanterninho. Sobre as calhas, as calhas são colocadas ao longo dos beirais e nos locais apropriados para receber a água que corre do telhado. Usualmente são fabricadas em chapas galvanizadas dobradas e soldadas. Seu formato depende da necessidade do projeto, devem ser apoiadas de espaço em espaço, dependendo da resistência da seção transversal. O fundo da calha deve ter uma inclinação mínima de 0,5% para favorecer a limpeza interna e o escoamento da água até as caixas que alimentam os tubos de descida. E essa informação que eu até grifei, eu deixei aqui em vermelho, para destacar, é bastante interessante, que fala sobre o dimensionamento das calhas. Então, a seção transversal útil de cada calha, ela deve ter aproximadamente 1 centímetro quadrado para cada metro quadrado da área do telhado. Então, através dessa informação, dá para dimensionar com segurança a seção transversal da calha, para que ela não transborde. No caso de grandes coberturas, nas quais o volume de água a ser escoado pela calha é significativo, sua seção transversal pode ser tão grande que deve ser projetada com chapas mais espessas, geralmente de 5 milímetros a mais. Nesse caso, ela é autoportante e não precisa de apoios intermediários. Independentemente do caso considerado, as cargas provenientes das calhas, peso próprio da calha, a carga devido à água que acumula na calha e as cargas de manutenção devem ser levadas em consideração no cálculo da estrutura e seus apoios. De acordo, agora nós vamos tratar das ações, das cargas atuantes na estrutura, as ações atuantes na estrutura. E de acordo com a ABNT NBR 8800 de 2008, no item 4.7, as ações atuantes no galpão a ser projetados são as seguintes, são duas, cargas permanentes e cargas variáveis. Então, as cargas permanentes são formadas pelo peso próprio de todos os elementos constituintes da estrutura, incluindo os pesos de equipamentos e instalações permanentes suportados na estrutura. As ações geradas pelos diferentes materiais podem ser pesquisados, se na ausência de informações mais precisas, pela NBR 6120, ou em catálogo dos fabricantes, o que é mais comum. Segundo o item B5.1 do anexo B da ABNT NBR 8800 de 2008, para sobrecargas em coberturas, admite-se a ação variável acidental, englobe as cargas resultantes de instalações elétricas, as instalações hidráulicas,
de isolamentos térmicos e acústicos e de pequenas peças eventualmente fixadas na cobertura, até um limite superior a 0,05 kN por metro quadrado. Esta ação é considerada como uma carga uniformemente distribuída sobre a projeção horizontal do telhado, conforme ilustra a figura 28 ao lado. Conforme especificado no item B 5.2 do anexo B da ABNT-NBR 8800 de 2008, o valor da sobrecarga na cobertura deve ser especificado de acordo com a sua finalidade, porém, com o valor mínimo especificado de 0,25 kN por metro quadrado. A ação variável devido ao vento. E aqui começa o problema, né? O problema, porque a partir daqui teremos algumas situações que não ficarão muito claras até colocarmos na prática do cálculo, né? Então, vamos lá, vamos começar a adentrar nessa ação que é de grande importância no dimensionamento de uma estrutura, principalmente de um galpão, né, mas de uma estrutura qualquer. Esse é o grande vilão, né? Ele joga no chão mesmo, ou então ele arranca um galpão do chão, como eu já vi pessoalmente, como eu já presenciei. O vento tem uma força poderosa, ele arranca, ele rasga o aço como se fosse um pedaço de papel, né, e derruba uma estrutura, né? É impressionante a força do vento. Então vamos lá. A ação do vento atuante na estrutura deve ser calculada de acordo com a NBR 6123 de 88, né? São forças devidas ao vento em edificações, da qual foram retirados os conceitos que seguem. Velocidade básica do vento. Esta é a velocidade de uma rajada de 3 segundos de duração, a 10 metros de altura, em campo aberto e plano, ultrapassada em média uma vez a cada 50 anos. Conforme o gráfico de isopletas abaixo, será adotado como exemplo para uma região de São Paulo a velocidade básica de 40 metros por segundo. Aqui nós temos o mapa do nosso Brasil. Ele consta das isopletas, né, que são as características de vento em cada região do nosso país. No nosso caso, do nosso exemplo, nós consideraremos o vento na cidade de São Paulo, que passa na cidade de São Paulo, que é a isopleta que pega essa região aqui, olha só, essa isopleta aqui que nós utilizaremos no nosso curso. Bom, mas para calcular a velocidade mesmo, a gente tem que levar em consideração alguns fatores, né? Então, nós levaremos em consideração o fator topográfico, né? Ele é simbolizado pelo símbolo S, índice 1, e ele leva em consideração as variações do relevo do terreno, né? E é determinado do seguinte modo. O primeiro modo é quando o terreno é plano ou fracamente acidentado, ele tem um valor específico igual a 1. Quando tem taludes e morros, isso já muda completamente, a história já é outra, né? Então, taludes e morros alongados, nos quais pode ser admitido um fluxo de ar bidimensional soprando no sentido indicado da figura 30, essa figura já eu mostro. Então temos duas situações. Para morros e para taludes, né? Então eu vou mostrar na figura logo em seguida. E eu tenho a segunda situação, que é onde o nosso fator topográfico muda. Então vamos lá. Observem bem, no ponto A, morros, e nos pontos A e C, taludes, S é igual a 1. Né? Então temos aqui, olha só, no ponto A, certo? E no ponto B e o ponto C, o nosso fator S1 ele tem um valor fixo igual a 1. No ponto B, S1 é uma função de Z. Então está aqui no ponto B, aliás, no ponto B? No ponto B, S é uma função de 1, ou de Z, desculpa.
Então, ele vai aumentando de acordo com a altura, né? Z é a altura. Então, está aqui, Z é a altura média a partir da superfície do terreno do ponto considerado. D é a diferença de nível entre a base e o topo do talude ou morro. E o θ, né, é a inclinação média do talude ou encosta do morro. Todos esses cálculos nós iremos aplicar, aliás, todos esses parâmetros nós iremos aplicar nos cálculos. Então, não se preocupe se ficar um pouco vago agora essa explicação, mas com o passar dos cálculos e a prática dos cálculos, isso vai ficar perfeitamente compreendido. O S2 é o que complica a nossa vida, né? Então vamos lá, é a rugosidade do terreno, dimensões da edificação e a altura sobre o terreno, isso tudo compõe o S2. Então o fator S2 considera o efeito combinado da rugosidade do terreno, da variação da velocidade do vento com a altura acima do terreno e das dimensões da edificação ou parte da edificação em consideração. Então, esse S2 ele é um pé no saco, ele enche a paciência da gente, mas é necessário. Então, vamos lá. Em ventos fortes, em estabilidade neutra, né, a velocidade do vento aumenta com a altura acima do terreno. Este aumento depende da rugosidade do terreno e do intervalo de tempo considerado na determinação da velocidade. Então, o que influencia? A rugosidade do terreno e o intervalo de tempo para medir a velocidade. Este intervalo de tempo está relacionado com as dimensões da edificação, pois edificações pequenas e elementos de edificações são mais afetados por rajadas de curta duração do que grandes edificações. Para esta, é mais adequado considerar o vento médio calculado com um intervalo de tempo maior. Então aqui dá para entender um pouco, né? Só nesse trecho dá para ver que não é tão simples determinar o S2, né? O S2 aí tem parâmetros aí que variam bastante. Vamos entendê-los, vamos para frente. Uma das coisas que interfere no cálculo de S2 é a rugosidade, né? A rugosidade do terreno. Então, a rugosidade do terreno é dividida em 5 categorias, né? A primeira categoria são superfícies lisas de grandes dimensões, com mais de 5 km de extensão, medidas na direção e sentido do vento incidente. Exemplos da categoria 1 é um mar calmo, lagos e rios e pântanos sem vegetação. E uma informação importante é que a cota média do topo dos obstáculos é considerada inferior ou igual a 1 metro. Na categoria 2, levamos em consideração terrenos abertos, né, em nível ou aproximadamente em nível, com poucos obstáculos isolados, tais como árvores e edificações baixas. Exemplos da categoria 2 são zonas costeiras planas, pântanos com vegetação rala, campos de aviação, pradarias e charnecas. Eu fui pesquisar o que é charnecas, assim, bom, não tem charnecas no Brasil, pela pesquisa que eu vi, não existem esses charnecas no Brasil. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem entrar lá no Google e pesquisar um pouquinho sobre charnecas. Outro exemplo são fazendas sem sebes ou muro. A cota média do topo dos obstáculos é considerada inferior ou igual a 1 metro. A categoria 3 leva em consideração terrenos planos ou ondulados com obstáculos, tais como sebes e muros, poucos quebraventos de árvore, edificações baixas e esparsas. Exemplos da categoria 3 são granjas e casas de campo, com exceção das partes com matos, fazendas com sebes e ou muros, subúrbios a considerável distância do centro, com baixas e esparsas, com casas baixas e esparsas.
né, espaçadas, uma distante da outra. A cota média do topo dos obstáculos, nesse caso, é considerada igual a 3 metros. A categoria 4 leva em consideração terrenos cobertos por obstáculos numerosos e pouco espaçados, em zona florestal, industrial ou urbanizada. Exemplos da categoria 4 são zonas de parques e bosques com muitas árvores, cidades pequenas e seus arredores, subúrbios densamente construídos de grandes cidades, áreas industriais plenas ou parcialmente desenvolvidas. A cota média do topo dos obstáculos é considerada igual a 10 metros. Esta categoria também inclui zonas com obstáculos maiores e que ainda não possam ser consideradas na categoria 5. Por fim, a categoria 5 leva em consideração terrenos cobertos por obstáculos numerosos e grandes, altos ou pouco espaçados. São exemplos da categoria 5, florestas com árvores altas, de copas isoladas, centros de grandes cidades e complexos industriais bem desenvolvidos. A cota média do topo dos obstáculos é considerada igual ou superior a 25 metros. Um outro parâmetro para o S2 é a dimensão da edificação. A velocidade do vento varia continuamente, seu valor médio pode ser calculado sobre qualquer intervalo de tempo. Foi verificado que o intervalo mais curto das medidas usuais é 3 segundos e corresponde a rajadas cujas dimensões envolvem convenientemente obstáculos de até 20 metros na direção do vento médio. Quanto maior o intervalo de tempo usado no cálculo da velocidade média, tanto maior a distância abrangida pela rajada do vento. Para a definição das partes da edificação a considerar na determinação das ações do vento, é necessário considerar características construtivas ou estruturais que originem pouca ou nenhuma continuidade estrutural ao longo da edificação, tais como, então, no primeiro caso, edificações conjuntas que separam a estrutura em duas ou mais partes estruturalmente independentes. Um exemplo disso é um complexo de galpão, né? Um complexo industrial grande, um galpão grande, que é separado por módulos. Então, temos vários galpõezinhos que formam um galpão maior. Então, cada galpãozinho desse, ele tem sua própria estrutura portante, né? Independente. Então, ele não seria um galpão geminado, ele seria um galpão com partes independentes, né? Então, assim, ele tem seu próprio conjunto de pilares e seu próprio conjunto estrutural independente dos galpões anexos, né, adjacentes. No outro caso, edificações com pouca rigidez na direção perpendicular à direção do vento e, por isso, com pouca capacidade de redistribuição de cargas. Bom, o que fazer nesse caso? Ele tem pouca rigidez, ele não aguenta muito a carga, então a gente estrutura ele para suportar a carga. No curso de estruturas metálicas, em um outro curso, eu trato bem essa questão, a questão de deixar a estrutura resistente, né, mesmo em situações onde ele não resistiria, digamos, a uma carga de vento comum. Então eu trato essa questão e mostro como estruturar essas edificações. Nesse caso, para edifícios, né, aqui a gente está falando de galpões. Para o caso de galpões, será também tratada essa questão. Foram escolhidas as seguintes classes de edificações, parte de edificações e seus elementos, com intervalos de tempo para cálculo da velocidade média, respectivamente de 3 segundos, 5 segundos e 10 segundos. Então, para 3 classes diferentes, né, cada classe com a velocidade média calculada num tempo determinado. Na classe A, o tempo de cálculo da velocidade média é 3 segundos. Na classe B, o tempo do cálculo da velocidade média é 5 segundos. Na classe C, o tempo para o cálculo da velocidade média é 10 segundos. A classe A são todas as unidades de vedação
seus elementos de fixação e peças individuais da estrutura sem vedação. Toda edificação na qual a maior dimensão horizontal ou vertical não exceda 20 metros. Na classe B, toda edificação ou parte de edificação para a qual a maior dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal esteja entre 20 e 50 metros. Na classe C, toda edificação ou parte de edificação para a qual a maior dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal exceda 50 metros. O outro parâmetro para o cálculo de DS2 é a altura sobre o terreno, né? Então, temos o terreno, a base, onde está a base da nossa edificação, e a partir daí a altura, né? A altura onde a gente vai calcular o vento, né? O S2, o parâmetro de vento. Então, o fator S2 usado no cálculo da velocidade do vento em uma altura z acima do nível geral do terreno é obtido pela essa expressãozinha, sendo que o fator de rajada FR é sempre o correspondente à categoria 2, né? A expressão acima é aplicável até a altura ZG, que define o contorno superior da camada atmosférica. Bom, ficou claro? Não, não ficou claro. Mas vamos na tabelinha agora seguir, que vai ficar um pouco mais claro, né? Ainda tem isso aqui. Os parâmetros que permitem determinar S2 para as 5 categorias da norma ABNT NBR 6123 de 88 são apresentados nessa tabelinha aqui agora sim. Então, temos aqui novamente nossa equaçãozinha para S2. Então, observe aqui, ó, categoria 1, 2, 3, 4 e 5. Temos o ZG, que é aquele lá. Também temos o parâmetro B, que está aqui, olha só, e o parâmetro P. Então, para cada categoria, vamos pegar aqui, por exemplo, a categoria 1. E temos aqui a classe, né, as classes A, B e C, que nós falamos anteriormente, para cada medida de vento, da velocidade média do vento. Então, temos a categoria 1, para uma altura de até 250 metros, temos os valores do parâmetro B e P para a classe A, B é 1,1. Para o parâmetro P, o seu valor é de 0,6. E assim para cada classe. E para cada categoria, né, temos os nossos parâmetros. FR aparece aqui, né, como falou no texto anterior, que texto que não deixa nada claro. Então ele está aqui, FR, o valor dele é 1. Na classe A, ele é medido a altura de 300 metros em relação ao chão, né, ao solo. Né? Na classe B tem um valor de 0,98 e na classe C 0,95. Então, agora dá para ficar um pouquinho mais claro, né? Joga um texto lá e aí, pronto, entendeu? Não entendeu, mas aí agora fica mais claro. Quando a gente for calcular essas estruturas, ficará mais claro ainda. A altura sobre o terreno, continuando, né? Aqui eu vou continuar. Os valores de S2 para as diversas categorias de rugosidade do terreno e classes de dimensões das edificações definidas na NBR 6123/88 são dadas na tabela 2, que veremos já na sequência. Para o estudo dos elementos de vedação é considerado usar o fator S2 correspondente ao topo da edificação, ou seja, nós vamos usar o S2 em relação à vedação como sendo o ponto mais alto da edificação, né? Como sendo o final, o topo, chega no telhado, no beiral, né? Esta recomendação é baseada no fato de que a fachada de barlavento é onde o vento ataca, certo? É a fachada que o vento ataca, e nas fachadas laterais o vento é defletido para baixo, e isso aumenta a pressão dinâmica na parte inferior da edificação. Pela mesma razão, o fator S2 é considerado constante até 10 metros de altura na categoria 5.
E aqui nós temos a tabela 2, né? Temos aqui o parâmetro Z, que é a altura de menor que 5 metros, temos as classes e a categoria. Para cada categoria temos os valores de cada classe, né? Então na categoria 1 temos os valores das classes A, B e C para cada altura. É uma tabela assim de simples entendimento e para cá, por exemplo, vamos pegar aqui a classe 2, aliás, a categoria 2, classe B, para uma altura de 10 metros, o valor de S2 é 0,98. Então, fica simples de encontrar o valor S2 por aqui, não é? Então, tudo isso está tabelado e agora, olhando num conjunto geral, começa a simplificar, né? Os parâmetros que antes se falava e ficavam meio obscuros, agora começa a ter clareza, a gente começa a sair das trevas e encontrar a claridade e clarear nossa ideia, nosso entendimento sobre a coisa. E temos o fator S3, que é um fator estatístico, né? Ele eu acho ele mais simples. O fator estatístico é baseado em conceitos estatísticos, como o próprio nome fala, e considera o grau de segurança requerido e a vida útil da edificação. Simples. A velocidade básica do vento é a velocidade do vento, que apresenta um período de recorrência média de 50 anos. A probabilidade que a velocidade seja igualada ou excedida nesse período é de 63%. Então, para os valores mínimos do fator S3, temos 5 grupos e temos o valor para cada um desses grupos. Entre o grupo e o valor de cada grupo, temos a descrição de cada grupo. Né? No grupo 1 temos a descrição, no grupo 2, e na medida que a gente for precisando de fazer os cálculos, a gente vai estudando esses grupos aí. Bom, isso tudo... Isso é para determinar a velocidade do vento, né? Mas a velocidade do vento gera as consequências, e como consequência temos pressões que são convertidas em forças que usamos para dimensionar os elementos da estrutura. Então, para isso a gente tem que entender o seguinte: existem alguns coeficientes, e um deles é o coeficiente de pressão e de forma externo, né? Porque também tem o interno. Então, valores dos coeficientes de pressão e de forma externo para diversos tipos de edificações e para direções críticas do vento são dadas nas tabelas 4 a 8 em figuras e tabelas dos anexos E e F da NBR 6123 de 88. Algumas delas estão reproduzidas aqui. Então, a tabela 4... Nós temos aqui os coeficientes de pressão externa, né? O coeficiente de pressão externa. Temos aqui a direção do vento, né? E temos alguns parâmetros, que nós vamos trabalhar esses parâmetros no cálculo. Não há necessidade de falar deles aqui, né? Temos aqui, por exemplo, a direção do vento, as duas direções, em 0 graus e 90 graus. E vamos entender o que é isso aqui também, né? O que representa. Aqui dá para entender que é a pressão do vento. Aqui nós vamos entender o que significa isso aqui. Aqui é a pressão do vento e vamos entender também o que é isso aqui. Aqui nós temos alguns termos que a gente usa e nós vamos ver adiante. Nós vimos o barlavento. O barlavento é essa região onde o vento atua, tanto aqui quanto nessa região. O sotavento é a região que é protegida do vento. No caso, é a região oposta. Essa aqui é a sotavento, nesse caso, e aqui nós temos o sotavento para este caso. Temos a tabela 5, a tabela 6, a tabela 7 e a tabela 8. Certo? E nós vamos trabalhar com essas tabelas. Essas tabelas são os nossos guias para dimensionar as cargas de vento para a edificação. Como a gente tem o coeficiente de pressão externa, nós também temos o coeficiente de pressão interna. Então vamos lá. Se a edificação for totalmente impermeável ao ar, ou seja, se ela não permitir a entrada de ar na edificação, a pressão no seu interior será invariável, né? Aqui faltou juntar aqui o C e o A, será invariável no tempo e independente da velocidade da corrente de ar externa.
Porém, usualmente, as paredes ou a cobertura de edificações consideradas como edificações fechadas, em condições normais de serviço ou como consequência de acidentes, permitem a passagem do ar. E isso modifica a condição de impermeabilidade da edificação. Pela NBR 6123, de 88, são considerados impermeáveis os seguintes elementos construtivos e vedações, ou seja, são considerados impermeáveis os que não deixam passar a passagem de ar, lajes e cortinas de concreto armado ou protendido, paredes de alvenaria, de pedra, de tijolo, de blocos de concreto e afins, sem portas, sem janelas ou quaisquer outras aberturas. Uma caixa fechada, um caixão defunto, né? Digamos assim, não entra ar de jeito nenhum. Os demais elementos construtivos e vedações são considerados permeáveis. A permeabilidade deve-se à presença de aberturas, né? Tais como juntas entre painéis de vedação e entre janelas, frestas em portas e janelas, ventilações em telhas e telhados, vãos abertos de portas e janelas, chaminés, lanterninhas, etc. O índice de permeabilidade de uma parte da edificação é definido pela relação entre a área das aberturas e a área total dessa parte. O que é isso, Leodécio? Eu tenho uma parede, certo? Então eu vou determinar o índice de permeabilidade dessa parede. Então eu pego a área de todas as aberturas dessa parede e divido pela área da parede. Então eu tenho o índice de permeabilidade dessa parede. Bacana? Este índice deve ser determinado com toda a precisão possível. Como indicação geral, o índice de permeabilidade típico de uma edificação para moradia ou escritório, com todas as janelas e portas fechadas, está compreendido entre 0,01% e 0,05%. A determinação deste índice deve ser feita com prudência, tendo em vista que alterações na permeabilidade durante a vida útil da edificação podem conduzir a valores nocivos de carregamento. Para edificações com paredes internas permeáveis, a pressão interna pode ser considerada uniforme. Neste caso, devem ser adotados os seguintes valores para os coeficientes de pressão interna. Então, no caso A, duas faces, aqui nós estamos falando das faces das paredes, no face dos elementos de permeabilidade, né? No caso, se for paredes, são as paredes laterais. Vamos imaginar um galpão, eu tenho 4 paredes no galpão, que fecham o galpão, né? Então, vamos considerar as faces internas dele, né? Então, duas faces opostas, igualmente permeáveis, ou seja, com a mesma permeabilidade. As outras faces impermeáveis, eu tenho duas situações. A primeira, com o vento perpendicular à face permeável. Eu tenho um coeficiente de pressão interna de positivo de 0,2. Quando o vento perpendicular à face impermeável, eu tenho um coeficiente de pressão interna negativo de menos 0,3. A situação B é que quando 4 faces igualmente permeáveis, ou seja, as 4 faces do galpão têm a mesma permeabilidade, a mesma deixa passar o ar na mesma proporção, o coeficiente de pressão interna é negativo e é igual a 0,3 ou 0. Aí nós consideramos o fator que seja mais nocivo à estrutura. Isso nós veremos nos cálculos. E temos o caso C, né, onde eu tenho uma abertura dominante em uma face, né, com a abertura dominante em uma face, as outras faces de igual permeabilidade. Ficou claro? Não. Depois a gente vai entender isso aqui de uma certa maneira. E aqui temos situações. Quando a abertura dominante na face de barlavento, ou seja, quando a abertura dominante, né, é na face que recebe o vento, né, então temos que a proporção entre a área de todas as aberturas, né, na face de barlavento
e a área total das aberturas em todas as faces submetidas à sucção externa. Então, temos esses valores. O que é isso? Depois a gente vai entender nos cálculos. Porque se for explicar isso aqui agora fica muito vago, né? Então, quando for entender, quando for fazer os cálculos, nós vamos chegar a esses valores e nós vamos compreender bem, de forma bem clara, o que significa cada índice desse aí, o 1, 1,5, 2, 3, 6, né? E assim por diante. Então, esse ponto fica com o melhor entendimento na hora de calcular. Outra situação é quando a abertura dominante é na face de solta-vento. Ou seja, a abertura dominante, a abertura maior, é na face que é protegida do vento, na face oposta do galpão onde o vento incide, né? Então, a gente adota, nesse caso, o valor do coeficiente de forma externa, correspondente a esta face, né? E quando temos aberturas dominantes em uma face paralela ao vento, ou quando temos, e também quando temos a abertura dominante não situada em zonas de alta sucção externa, adotamos o valor do coeficiente de forma externa correspondente ao local da abertura nesta face. Novamente não fica muito claro essa questão, né? Nós temos que usar na prática para poder gerar clareza. Outra situação é a abertura dominante situada em zona de alta sucção. Então, nós temos uma proporção entre a área da abertura dominante e a área total das outras aberturas situadas em todas as faces submetidas a sucções externas. Nós temos as proporções, né? E nós temos esses valores que novamente nós vamos deixar para entender isso aí na hora de fazer os cálculos, ok? Zonas de alta sucção externa são zonas achuradas nas tabelas 4 e 5, né? Aquelas tabelinhas lá de cima, né? Que nós vimos anteriormente. Para edificações efetivamente estanques e com janelas fixas e que tenham uma probabilidade desprezável de serem rompidas por acidentes, considerar o mais nocivo dos seguintes valores para o coeficiente de pressão interna, menos 0,2 ou 0. Bom, por hoje é isso, né? Por enquanto é isso. Já um monte de informação que dá para degustar bastante, na verdade dá para degustar e dá para ficar até com azia, com tanta informação, mas é isso aí. Iremos ver cada um desses conceitos aplicados a um caso real, ao cálculo de um galpão. Então, estudem bem esses conceitos, né? Aconselho a consultar a norma, né? A NBR 6123. Vocês conseguem baixar essa norma aí no Google, quem tiver já usa e vai dando uma olhada. Mas na próxima aula nós vamos começar a aplicar esses valores, essas condições, né? Tanto os S1, S2 e S3, como os coeficientes de pressão interna e externa. Ok? Eu vou ficando por aqui. Espero vocês na próxima aula e espero que aproveitem bastante esse material, né? E bons estudos, bom aprendizado. Eu espero que vocês consigam usar esses conteúdos no dia a dia do trabalho de vocês. Muito obrigado pelo tempo gasto comigo e até a próxima. Valeu!